E aí, alunos queridos, tudo bem? Vamos continuar com a nossa exposição de toda a introdução cristocêntrica no Novo Testamento. A gente já viu aí todos os evangelhos, o gênero evangelho, né? A gente viu a narrativa de Atos e o seu gênero. Agora a gente vai entrar nas cartas, epístolas, e ela também é um gênero. Não tem como você escrever uma carta, um e-mail, um WhatsApp e não mudar o seu estilo dependendo da plataforma que você usa. Então presta atenção, se você vai escrever um WhatsApp para alguém, é mais curtinho. Ele tem que ser, a não ser que você escreva textão no WhatsApp, então você é um chato ou uma chata. Se você vai escrever um e-mail, ele já é mais longo, mas tem algumas peculiaridades desse jeito de escrever o e-mail. Se você vai escrever um e-mail para um amigo ou para uma pessoa do trabalho, já muda o seu estilo, o seu gênero ali. E se você vai escrever uma carta a punho ou datilografado ou ditado para alguém escrever, esse gênero vai ganhando formas diferentes. Então é exatamente isso que a gente vai ver com as cartas. A gente vai fazer uma comparação com as cartas do Novo Testamento, principalmente de Paulo, com as cartas do primeiro século. Vamos ver também nessa aula como a gente pode se aproximar e qual é o jeito de entender as cartas e principalmente o mais difícil que eu vou tentar aqui falar sobre como podemos aplicar coisas temporais das cartas. Então, vem comigo que a gente vai realmente estudar o gênero epistolar, ok? Não só o gênero, mas também uma análise da retórica. Então, a gente vai ir por dois caminhos, da estrutura e também da retórica. Então, a análise epistolar baseada na estrutura, ela é uma forma de se olhar as cartas do jeito que ela é construída e dar as ênfases em cada parte de uma carta. Mas também a gente vai falar hoje na análise retórica de uma carta, como o autor se impõe ao público com a sua persuasão na sua escrita. Vamos começar com a análise epistolar, análise de carta na sua estrutura, até porque é muito mais simples. As cartas têm introdução, corpo e conclusão. Só que quando a gente se aproxima no primeiro século, nas cartas da Bíblia e nas cartas que eram escritas entre os gregos, entre os romanos, ali greco-romano, ela tem algumas similaridades. Vamos lá. Um bom exemplo de estrutura clássica de uma epístola é 2 Tessalonicenses. Você vai ver a primeira parte, emissor, receptor e saudação. A segunda parte já é uma ação de graça, uma forma de criar mais contato com o público-alvo. A terceira parte é o corpo da carta, onde vai se desenvolver a lógica e o que está querendo se falar. A quarta parte é um parênese ou uma admoestação, onde convoca o público a tomar uma decisão. E a quinta parte é uma conclusão e saudações finais. Ao longo da história da igreja, uma análise da estrutura da carta se ganhou muita força. Então você vai logo no começo para saber quem é o público destinatário, você vai ver como foi feita essa saudação ou ação de graça inicial para ver qual é o estado do autor, quando Paulo fala mais bravo nessa saudação, ou se Paulo pula isso. Então assim a gente já vai entendendo qual é a temperatura da carta. E aí você tem o desenvolver da carta, que é o corpo principal, o assunto, e uma conclusão. Você sabe que as cartas do primeiro século, entre autoridades, ela foi narrada, uma delas pelo menos, por Lucas em Atos. Vamos dar uma olhada também, que é a mesma estrutura. Atos 23, versículos 26 a 30, diz assim: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecia morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele,
enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Esse episódio é quando aquele comandante romano pega Paulo e evita que Paulo seja morto pelos líderes do Sinédrio. Eles estavam muito enfurecidos. É lógico que quando ele ia ser acusado, Paulo fala que é cidadão romano, depois de já ter aprendido, né? Paulo já tinha sido chicoteado por um romano, não tinha ficado quieto ali quando ele foi preso com Silas. Dessa vez ele já avisou logo no começo. E aí esse comandante, se ele não cuidasse de um cidadão romano ou deixasse esse cidadão romano ser julgado pelo um sinédrio, pelo um órgão menor do que um cidadão romano, um órgão judaico, esse cara poderia ser preso e até morto. Então ele escreve essa carta, protege a vida de Paulo e manda para o governador Félix. E lá em Atos você encontra essa carta. Se você olhar a estrutura da carta, também é muito similar às outras que estão no Novo Testamento, com uma diferença: o tamanho da carta. E o tamanho da carta, de todas as cartas recuperadas no primeiro século, com o tamanho das cartas do Novo Testamento, principalmente Paulo, levantou no último século uma discussão se devemos ficar apenas na análise estrutural ou se a gente deve também fazer uma análise da retórica. Vamos dar uma olhada um pouco mais nos dados. Uma carta como essa do comandante a Félix do primeiro século geralmente cabia numa folha de papiro. Comparadas às cartas do padrão do primeiro século, as cartas de Paulo são longas. Das quase 14 mil cartas pessoais que sobreviveram da antiguidade greco-romana, a mais breve tem 18 palavras e a mais longa 209, o que dá em média 87 palavras. Pensando em pessoas famosas que escreveram várias cartas no primeiro século, a gente vai ver que as cartas de Cícero têm em média 295 palavras. As famosas cartas de Sêneca têm 995 palavras, mas as de Paulo têm 2.495 palavras em média. A carta de Filemon tem um comprimento médio, sendo talvez um pouco mais longa do que a média da época. Vamos lá, quero explicar melhor para você entender o que está sendo discutido aqui e por que estão migrando nos últimos tempos de uma análise epistolar para também uma análise da retórica. Primeiro, eu gostaria de contar um papo que eu tive com um músico. O músico estava contando a história da música. E se você prestar atenção, aquelas músicas antigas de orquestra, de Mozart, tinham 12 minutos, 15 minutos. As músicas eram longas, porque eram escritas em partituras e era comum, quando alguém ouvia uma música, ele tinha que se deslocar por muito tempo, entrar no lugar e aí ele ouvia uma orquestra. Aí não estava para ouvir uma música pequenininha, então se escrevia e se ouvia músicas longas. Quando chegou o primeiro registro de músicas, os discos, bolacha ali, eles cabiam em média 5 minutos em cada lado. Então você tinha no começo, a indústria musical vendia 2 músicas por conjunto, por banda. Até Beatles usou muito isso. Então eles tiveram que repensar o tamanho das músicas e as músicas começaram a ter 5 minutos, 3 minutos em média. Tirando, é lógico, Renato Russo, do Legião Urbana, que ele vai fazer o Faroeste Caboclo, ele vai fazer essas músicas que não tem fim. Mas, Marcos, o que isso tem a ver com as epístolas do Novo Testamento? Exatamente. O papiro, que tinha sido há pouco tempo popularizado para as cartas oficiais, principalmente por Roma, ela cabia poucas palavras, não dava para fazer uma carta longa. Por isso, acabou formatando cartas curtas do primeiro século. Paulo, por algum motivo, que aí a gente vai conversar, não respeita isso. Aliás, começa a usar cartas longas, começa a usar pergaminhos, ou então até mesmo papiros, mas muitos tinham. E aí, quando você cai numa carta pequena, exatamente como essa que foi para Félix, o governador, dá para você entender e separar estruturalmente como saudação, nome da pessoa no começo, o corpo
e conclusão. Isso fica muito mais fácil, porque a carta é tão pequenininha que o corpo desenvolvido é de um ponto só tinha uma mensagem, é por isso que eu estou mandando essa carta. Mas quando você vai para Paulo, você faz essa estrutura de introdução, saudação e conclusão, a parte do meio tem várias páginas, então não dá para você achar que tem um ponto só essa carta e tirar isso como uma conclusão final. Por isso começou a pensar como podemos destrinchar os argumentos de Paulo, que são muito bons, e foi quando começou a entender melhor a análise do discurso, da retórica de Paulo em cada carta. O Ocidente, que a gente conhece hoje, é altamente influenciado por toda a retórica greco-romana. Então a gente pode dar um pulo e algumas pinceladas na base dessa retórica para poder te ajudar a fazer uma análise do discurso escrito em cada carta por Paulo. Mas antes quero falar duas coisas. Primeiro, essa análise da retórica não é algo novo do último século, apesar de estar ganhando força nesse último século. Agostinho já aplicava e se aplicou ao longo dos primeiros séculos, mas quem ganhou, a forma que ganhou de análise era da estrutura epistolar. Por isso, não é algo novo que eu estou apresentando para você. Sempre teve na história da igreja, mas não tinha ênfase. A segunda coisa, levantaram-se argumentos que Paulo, por ser judeu, não ia usar a retórica greco-romana. Isso não é bem certo ou isso dá para ser contestado. Por quê? Paulo fala que o mestre dele era Hilel, e Hilel sim teve influência da sofia greco-romana, dos gregos, de Aristóteles. Então, todo esse tipo de discurso desenvolvido pelos gregos, Hilel teve e passou para os seus pupilos, sem contar que Paulo é cidadão romano também. Ele teve uma experiência e uma certa educação fora da Palestina, aprendendo de forma clara, como a gente pode ver quando lê Romanos, quando lê Coríntios, quando lê toda a argumentação de Paulo, que ele aprendeu a retórica grega assim. Então, vamos dar uma olhada na base da análise da persuasão da retórica. Segundo Aristóteles, a persuasão depende de 3 fatores ou provas: ethos, pathos e logos. Ethos é o caráter moral do orador. Paulo fala assim em Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Todo discurso de persuasão você começa se aliando com a moral entre o emissor e o receptor. Eu, como faço vídeos no YouTube, geralmente eu começo com meu ethos. O que é isso? Meu nome é Marcos Botelho, sou professor de hermenêutica, já dei um ethos. Sou pastor, outro ethos. Pastor de uma igreja presbiteriana, 3º ethos. Em São Paulo, 4º. Então, eu já logo no começo do meu discurso, mesmo sendo mídias diferentes, uma coisa é YouTube, outra coisa é uma carta, mas é o mesmo princípio de convencimento e persuasão da minha oratória. Então, Paulo vai fazer isso e aí você vai começar a entender qual é o ethos, ou por que Paulo de vez em quando muda o seu ethos, ou por que, por exemplo, em Gálatas, que Paulo está sendo contestado na sua autoridade, o ethos de Paulo é um pouco mais persuasivo aqui. Ele já vai falando, eu sou eu, Paulo, uma pessoa enviada não por pessoas, mas por Jesus e por Deus diretamente. Ele puxa um ethos, uma moral, que vai legitimar a bronca que ele vai dar depois. O segundo fator é o pathos. Tem a ver com as emoções que o discurso provoca nos ouvintes. Um belo exemplo disso é 1 Tessalonicenses 2, de 13 a 16. Se você for dar uma olhada lá em 1 Tessalonicenses, você vai ver que Paulo começa o seu pathos dizendo, olha, eu estou agradecendo sem cessar por vocês terem recebido a minha palavra. E aí ele vai desenvolver esse tipo de empatia por emoção. De novo, comparando talvez com os vídeos que eu produzo no YouTube, várias vezes eu puxo essa emoção, esse pathos, né, que vem, por isso que vem a palavra empatia, porque eu trago isso das minhas emoções estarem conectadas com vocês quando eu falo da importância de se ler a Bíblia, quando eu conto a minha história de como
eu não sabia nada da Bíblia e aprendi a ler a palavra de Deus quando alguém me ensinou hermenêutica. Então, eu vou o tempo todo colocando essa empatia, esse patos, essas emoções que vocês também têm dentro de vocês e a gente vai criando conexão. Paulo fazia muito isso. O interessante é que essa análise da retórica, ela ganhou força no Novo Testamento com as cartas, mas no Antigo Testamento, principalmente com os profetas, porque começou a fazer mais sentido analisar alguns discursos, como Oséias. Quando Deus manda o profeta Oséias casar com uma prostituta, não faz sentido nenhum lógico com a mensagem central da Bíblia, que ele quer um Deus santo, mas como ele pede para um profeta casar com uma prostituta? A não ser que ali Deus está se comunicando dessa forma do patos. Abraham Heschel, um rabino, fala que Deus se comunica muito mais com as emoções com seus profetas do que com a forma lógica. Porque quando Oséias casasse com uma prostituta, ele iria sentir esse repúdio que Deus estava sentindo do seu povo o traindo diariamente com outros deuses. É como se quando Oséias sentisse esse repúdio, ele iria se conectar de forma plena com Deus e poderia trazer a mensagem de forma mais clara ao povo de Deus. Também a gente pode ver com o pai Abraão. Não é muito lógico quando a gente vê, depois de tanto sacrifício, que Abraão recebeu o filho da promessa, já na velhice, Deus pedir para que Abraão sacrifique o seu filho. A não ser que se você colocar o patos aí, quando Abraão vai sacrificar o seu único filho, o seu filho amado, o filho da promessa, aquele sentimento que ele tem como um pai que vai sacrificar um filho, era o sentimento que precisava ter o pai da fé para se conectar com o patos de Deus de ter que dar o seu único filho, o filho amado, na cruz em sacrifício pelo outro, por um pedido de um outro. Então, o patos é a conexão emocional na mensagem de Deus. Isso tem ganhado grande força no último século. E o terceiro fator é o logos. São os argumentos lógicos no discurso. Um bom exemplo é a lógica em Romanos. Quando você vai ler Romanos, você vai ver Paulo usando um recurso de retórica chamado tríade, aonde ele conversa com ele mesmo e ele puxa um alter ego questionando ele. Parece que ele está sempre dialogando com uma pessoa, até com duas pessoas, e é como se ele trouxesse um judeu que achava que a raça era superior, que ele tinha privilégios por ser judeu, e trouxesse um gentil que estava criticando o judeu. Então ele está discutindo que no evangelho não há grego e nem judeu, todos são um em Cristo. E era esse o problema que Paulo estava enfrentando quando escreveu a carta aos romanos, a igreja que estava em Roma, na capital. Outro recurso que mostra que Paulo está usando a retórica greco-romana é que ele usa muitas conjunções. O tempo todo Paulo fala portanto, pois, porque. Ele está sempre emendando uma lógica da outra. Esse logos, ele está construindo uma argumentação que é quase irrefutável quando ele decide ir para mim. Ele é excelente nisso. Então, eu que estudei Romanos, percebo o tanto que Paulo sabe fazer essa lógica e construindo argumentos um atrás do outro e fazer aplicações poderosas. Agora eu vou colocar 4 pontos da análise da retórica para você sempre aplicar quando estiver lendo uma carta, que vai te ajudar bastante. Primeiro, as cartas são situacionais, ou do latim ad hoc. As cartas bíblicas têm uma dimensão pragmática. Foram dirigidas a pessoas que viviam em contextos específicos para alcançar determinados fins. Esse é um dos princípios que mais as pessoas erram. Toda carta do Novo Testamento é ad hoc. Ad hoc é essa expressão latina que fala para um fim específico, elas são situacionais. Se você é da área de direito, existe esse mesmo argumento, né, ad hoc, quando um advogado é colocado num caso específico. Ele é ad hoc para essa situação, mas ele não pode falar pelas outras situações. É exatamente o caso das cartas no Novo Testamento. Algumas cartas são mais situacionais,
como as cartas pastorais, como as cartas à igreja em Corinto. Outras são um pouquinho menos, como Romanos, mas todas estão respondendo a uma situação, foi provocada por algo que aconteceu. O problema é que as pessoas vão para as cartas no Novo Testamento como se ela fosse escrita para nós, para a igreja em São Paulo, no Rio, em Recife, em BH, e essas cartas foram escritas para uma igreja no primeiro século, de uma situação que está lá que às vezes nós não estamos vivendo. Isso não quer dizer que essas cartas não são inspiradas, não quer dizer que tem princípios do evangelho que dá para trazer para nós, e é por isso que Deus colocou essas cartas na Bíblia, mas a gente tem que ter essa dimensão que toda carta tem uma situação e a gente tem que descobrir qual é a situação que provocou um dos apóstolos a escrever uma carta. Até porque, aliás, eu acho que eu coloquei em um vídeo bônus, se eu não coloquei eu vou tirar um pedaço e colocar aqui, que uma carta no primeiro século era muito cara, por vários motivos que vai estar lá no vídeo bônus, mas era muito cara mandar uma carta no primeiro século, e porque Paulo decidiu investir financeiramente para mandar cartas e mais cartas para as igrejas que ele plantou. 2. A importância do contexto histórico. A análise retórica, a exemplo do método histórico gramatical, se interessa pela dimensão histórica do texto, ainda que seja o contexto histórico embutido no próprio texto. Bom, a gente já teve uma aula aqui para falar sobre contexto histórico, mas aqui é bom dar essa ênfase porque ela é situacional, ela é ad hoc. É mais importante ainda a gente estudar o contexto histórico e o porquê um apóstolo decidiu escrever e quais são as referências de cada lugar, da igreja de Corinto, da cidade de Éfeso, da cidade da Galácia, quais eram as peculiaridades daquele lugar histórico que vai fazer o autor aqui escrever algumas coisas. Por exemplo, não dá para você ler as cartas que Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto sem você entender que ela é uma cidade portuária, sem você entender o templo de Diana, sem você entender que esse templo tinha sacerdotisas que estavam influenciando a cidade, sem você estudar um pouquinho de como as festas pagãs influenciavam e era o local onde todos os empresários iam para trocar figurinha, para beber, era o lugar social onde todos estavam, era o clube da cidade, eram os rituais e festas pagãs, onde também, além de ser um clube de relacionamento social e fechar negócios, também era um lugar onde tinha sacrifício de sangue, orgias, bebidas e adoração transcendental a deuses. Então tudo isso era algo muito forte naquela cidade. Como é que você pode entender uma carta ou duas cartas que foram mandadas para lá sem entender essa importância histórica? 3. Reconstrução espelhada de contexto, no inglês chamado mirror reading. Quando você for fazer a análise da retórica, você vai usar essa reconstrução espelhada, né? É como se você olhasse no espelho ou aquele espelho d'água que o horizonte faz, sabe? Imagina agora você está na praia, olha que gostoso, você não estaria estudando hermenêutica, estaria na praia e o sol está se pondo no mar e já foi a metade do sol, mas você vê a outra metade espelhada do sol formando a fusão de horizontes, formando o quadro todo. Então o mar faz um espelho do sol e do céu, formando uma bola que é o sol, e aí você vê o quadro todo. É exatamente isso, essa técnica, foi daí que a gente vê essa técnica de fazer esse espelhamento do texto. O que é isso? Eu gosto do Gordon Fee, no Entendes o que Lês, que ele usa o exemplo melhor, que é ouvir a conversa de alguém que está falando no celular ou no telefone. Imagina você na sua sala de estar e o seu cônjuge passa falando assim: eu não acredito que você fez isso de novo comigo. Ah não, eu vou pegar o carro e vou aí agora para você nunca mais fazer isso, vou resolver isso. E aí passou, entrou lá
e você ouvindo, não sabe com quem, e você começa a formular, peraí, para ela ou para ele falar com tanta liberdade é alguém próximo. Será que ela está falando do irmão dela ou da mãe? Com a mãe ela falaria assim? Não, com a mãe ela não conseguiria falar assim, mas com o pai talvez. E você vai colocando, olha, se ela vai pegar o carro agora, é alguém que ela tem liberdade de entrar e também não mora muito longe. E você vai vendo com essas poucas informações que colocou, essa reação, você vai espelhando o contexto que trouxe essa indignação do seu cônjuge. É exatamente essa técnica que a gente usa, guardada a devida proporção, das cartas no Novo Testamento. Quando a gente vê que Paulo começa a Gálatas tão enfurecido, que a gente vê o patos de Paulo ali chacoalhando tudo, a gente logo pensa, se Paulo está tão bravo, aconteceu alguma coisa do outro lado que ele teve essa reação e fez ele escrever essa carta e, como eu falei, fez ele colocar o lado financeiro dele para poder essa carta chegar lá. E qual é essa causa? Ainda mais pensando que Gálatas é a primeira carta. E aí, ao ler a carta, você vai entender o porquê Paulo estava tão bravo. Mas a mesma coisa a gente vai ver quando Paulo pega muito pesado com as mulheres em Corinto ou para a carta que ele faz a Timóteo. Também você vai ver quando ele escreve sobre as festas pagãs em Corinto, ou como ele faz a sua introdução longa em Romanos. Você percebe que a igreja que ele está mandando essa carta, ele não plantou, ele precisa se apresentar de forma mais extensa. Então, várias formas com que Paulo, ou o autor, o apóstolo, está escrevendo, você vai perceber que é fruto de algo espelhado e aí você consegue tirar conclusões mais sólidas. E quarto, argumentação ou progressão de ideias. É possível que as afirmações ou proposições de um texto estejam coordenadas entre si ou então subordinadas umas em relação às outras. Nem sempre essa subordinação é expressa de forma gramatical. Também é possível encontrar seções que estão subordinadas a outras seções mais longas. É muito importante você respeitar a progressão de ideias, o enredo, como está sendo construído a retórica de um autor. Vou usar um outro exemplo aqui que você vai achar engraçado. Sabe quando você está lá na terça de carnaval e ouve samba enredo, nota 10. O que é esse enredo? Até 1930, as escolas de samba deixavam o enredo pelo autor da música. Então o autor da música ficava falando sobre a vida dele, sobre os amores, e aí era qualquer nota. Até então que eles juntaram e falavam, não, a partir de agora você vai ter que ter um assunto que vai ser a matriz de todo o resto. Então, a partir disso, as escolas de samba têm o samba enredo, ou enredo, a temática, vamos supor que seja a escravidão no primeiro século de Brasil, ou outras coisas. Então, esse enredo pré-definido vai determinar todas as outras coisas, como vai ser desenvolvida a música, a alegoria, os carros, fantasia e tudo mais. E é exatamente isso que acontece nas cartas do Novo Testamento, que são situacionais. Ela foi provocada e o autor tem um enredo que quer desenvolver numa carta. E esse enredo, às vezes você só pega entendendo grandes seções. Mas o problema é que a gente faz isso, e pastores também, pegam as cartas e ficam picotando sem contar ou sem ler ou sem narrar o enredo que aquela carta proporcionou. Sem esse enredo, fica impossível você entender claramente o que a carta quis dizer para aquele primeiro público e o que a carta quer dizer para nós. Um grande exemplo disso é quando você vai lá em 2 Coríntios 6,14 e vê lá, não ponhais em julgo desigual. E foi desenvolvido ao longo da história da igreja que esse julgo desigual é você casar com alguém que não é da fé. Não estou contestando isso, é lógico que é muito melhor você casar com alguém que tem os mesmos valores, até para o seu relacionamento e educação de filhos. O problema é que quando você vai ver o enredo de 2 Coríntios, não tem nada relatado com casamento.
E não tem nada que pode também colocar na forma histórica que os gentios tinham esse problema e que Paulo estava resolvendo isso. Então, não tem no texto, não tem nem fora do texto esse negócio de julgo desigual no casamento. A turma pegou algo do Antigo Testamento, que eles não se misturavam, assim como o Reino do Norte fez com os samaritanos, casando-se com outras pessoas, mas lá tinha muito mais a ver com a etnia, como o povo escolhido de Deus, descendente de Abraão, que ia trazer Jesus, do que com gente que tinha fé ou não tinha fé em Jeová. E aí você pega isso e faz uma ponte para um texto que não tem nenhuma conexão e nem estava tratando desse assunto no enredo, para falar que o julgo desigual ali era relacionado a casamento. Provavelmente, tentando explicar esse texto, não deixando avulso assim, tem a ver com a primeira carta à igreja que ficava em Corinto, em que Paulo fala para eles não participarem das festas pagãs, que eu acabei de falar anteriormente. Então eles participavam dessas festas para poder ter comunhão social na cidade e poder fechar os seus negócios. Só que lá era um ambiente de adoração pagã, de outros deuses. E aí provavelmente Paulo agora está falando exatamente sobre isso. Vocês têm que parar de frequentar isso, porque é de lá que está chegando muita coisa que está contaminando a igreja do Senhor Jesus. Vocês têm que parar de se associar, de ter esse julgo desigual neste lugar ou com certas pessoas deste lugar. Então, o julgo desigual ali não tem a ver com casamento. Não estou dizendo que você não possa estender esse princípio e colocar como uma diretriz para não se casar com pessoas que não são da mesma fé, mas que pelo menos a gente tenha a consciência de explicar que aquele texto não está dizendo sobre isso, mas que a gente está puxando um princípio. Tá vendo a importância de você ler o texto todo e entender o enredo que está ali e não apenas fazer coxa de retalho para entender princípios? E por último, eu gostaria de falar da relatividade cultural. Existem ensinamentos nas cartas que eram para aquele primeiro século e ficam lá. Existem ensinamentos que eram no primeiro século, mas a gente pode fazer a transposição do princípio para hoje. Existem ensinamentos que é fácil fazer isso, existem ensinamentos que não é tão fácil. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu peguei 3 exemplos de uma mesma carta. Vou começar com fácil. Timóteo, guarde o que lhe é confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. 1 Timóteo 6,20. Mesmo esse texto sendo claramente para uma pessoa do primeiro século, ele começa: Timóteo, cuidado com esse negócio de falso conhecimento profundo, ou então fuja dessas discussões vãs. A gente aplica facilmente para os dias de hoje. Todos nós sabemos, ao ler esse texto, que é para nós também tomarmos cuidado e que não convém a nós participar de conversas inúteis ou profanas e ficar dando bola para esses conhecimentos profundos que não são bíblicos. O segundo exemplo da mesma carta é de porte médio da interpretação. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. 1 Timóteo 5, versículo 3 e 4. Bom, essa ordem que Paulo também dá para Timóteo, você já tem que entender um pouquinho mais sobre o contexto cultural que Timóteo estava vivendo. Naquela época, tinha por tradição cuidar das viúvas, porque elas não tinham como trabalhar e às vezes por um acidente elas perderam o marido, e como elas eram devotas a Deus, a igreja cuidava financeiramente, suportava pessoas. Você vai ver logo no começo de Atos o mesmo problema, que eles estavam falando que as viúvas de fala grega estavam sendo preteridas das viúvas que falavam aramaico. E aí eles escolheram 7 pessoas, fora os apóstolos, para cuidar dessas viúvas, porque isso era uma tradição
aonde o templo cuidava das viúvas judias e agora a igreja está cuidando. Mas Paulo está falando, olha, mas se essa viúva tem filhos, tem netos, não é obrigação da igreja não. E mais para frente ele vai falar, senão vai sobrecarregar a igreja e ela não vai conseguir fazer o que tem que fazer, que é criar a comunidade e proclamar o evangelho. Mesmo com esses detalhes culturais da época, não é tão difícil fazer a transposição para os dias de hoje e entender que Paulo está dando uma ordem que a igreja tem que cuidar dos seus necessitados. A viúva é uma figura para necessitados nos dias de hoje. Não necessariamente é uma viúva, hoje a mulher já pode trabalhar, mas qualquer outro tipo de necessidade que a gente vê na igreja local, a gente tem a obrigação de ajudar como igreja. Mas também como igreja temos que alertar os familiares a honrar a sua família, principalmente aos mais velhos, ajudando e sustentando. Como assim? Olha, se eles sustentaram vocês a vida toda, agora a responsabilidade é de vocês e não necessariamente da igreja. Então tem esses dois ensinamentos. E o exemplo número 3 já é mais difícil. Não permitir que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo 2,12. A discussão aqui não é nem a ordenação de mulheres, mas que a mulher tem que ficar quieta durante um culto. Grande parte das denominações que nem aceitam a ordenação não levam esse texto tão a sério. A discussão aqui é, será que Paulo estava falando para as mulheres de Éfeso, ali na carta, ou é para todas as gerações? Sempre a mulher tem que ficar calada, ela não vai ensinar, ela não pode, ela tem que aprender em casa. Isso se estende ao ensinamento acima de 12 anos, em faculdades, escolas dominicais, qualquer tipo de ensinamento. E as igrejas não fazem isso. E é interessante que não está se discutindo sobre ordenação de mulheres. Está se discutindo se a mulher pode ensinar, se ela pode exercer a sua vocação. Quando a gente vê em outras partes do Novo Testamento, a gente vê mulheres proeminentes ensinando. Até mesmo Paulo, em seus agradecimentos, como na carta de Romanos, ele vai agradecer muitas mulheres por participar do ministério. Então, como se interpreta isso? É um dos textos difíceis e que tem causado divisão da igreja. Mesmo o discernimento sendo suficiente várias vezes para usar o que é cultural relativo da época e o que podemos trazer para hoje, mas a falta de critérios hermenêuticos da aplicação cultural relativa tem causado muito desconforto e legitimado até mesmo pecados. Eu vou dar 2 exemplos aqui de pessoas que pegam uma parte do texto para falar uma coisa, mas não lê o contexto todo e não aplica o texto todo. O primeiro exemplo está em 1 Coríntios 11, 14 e 15, quando Paulo fala como os homens e as mulheres devem se comportar. Lá no texto, Paulo fala que homens não deveriam deixar o cabelo comprido, não desonrando assim a Deus. E é interessante que esse texto foi usado muitas vezes, principalmente quando a filosofia hippie, o pessoal de cabelo comprido começou a aparecer e as pessoas sempre colocavam isso. Eu mesmo ouvi em um acampamento fundamentalista, olha só, não pode, eu tinha cabelo comprido com 17 anos e eu ouvi isso, não pode ter cabelo comprido, tá lá em Coríntios dizendo que não, o homem não pode, mas geralmente quem interpreta esse texto literalmente esquece o versículo que vem a seguir e um versículo que vem antes para as mulheres, fala que as mulheres não podem colocar nada de prata, nada de ouro, nem brinco, não pode também cortar o cabelo um pouco mais curto em cima do ombro, tem que sempre deixar o cabelo e nunca deixar, porque o cabelo é o manto, é o véu da mulher. A mulher usava o cabelo para esconder o rosto. Então, quem usa o primeiro texto para falar, olha só, você está se comportando igual às mulheres, né? Começa a criar regrinha, você não pode usar isso, que isso é mulher que usa, você não pode usar isso, que isso é homem que usa. Não usa o mesmo critério para suas esposas, suas filhas. Então, as filhas têm brinco, as filhas têm colar. Então, isso é uma incoerência para você usar a Bíblia para uma coisa que você não gostou. O segundo exemplo é um pouco mais sério e mais difícil de interpretar. Como é que muitas igrejas evangélicas as mulheres são proibidas de falar nas igrejas? Com base em 1 Coríntios 14, 34 a 35, porém em muitas das mesmas igrejas tudo ou mais
no capítulo 14, é contra-argumentado como não pertence ao século 21. Como é que os versículos 34 a 35 pertencem a todos os tempos e a todas as mulheres, ao passo que os versículos 1 a 5, ou 26 a 33 e 39 a 40, não dão os regulamentos para o dom da profecia e falar em línguas. Pertence apenas à igreja do século 1. De novo, não estou falando sobre ordenação feminina, apesar que também pode se falar sobre isso. Estou falando sobre o ensino das mulheres e como é incoerente muitas igrejas que falam uma coisa baseada num versículo no meio do capítulo e tira todas as outras. Então interpretam uma parte como universal para aplicação de todas as eras, para todas as mulheres, e a outra parte como uma aplicação apenas da cultura do primeiro século. Veja como às vezes o machismo é legitimado por interpretações que não seguem uma coerência, também o racismo e assim por diante, vários pecados são legitimados usando o nome de Deus em vão, sendo que se você entender o contexto ou levar a sério o critério de interpretação, você não chegaria na mesma conclusão. 2 princípios básicos antes de você aplicar qualquer ensinamento e ordenança feita em uma carta. Primeiro, um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor ou seus leitores. É muito comum fazer anacronismo, pegar coisas que vieram depois e colocar na boca de Paulo, ou na boca de Tiago, ou na boca de Pedro, colocar coisas que vieram depois. Por exemplo, em 1 Coríntios 13:10 fala: quando vier o perfeito, vai cessar todas as coisas. E alguns intérpretes, principalmente aqueles que não acreditam no dom de língua, na contemporaneidade dos dons, falavam assim: olha só, Paulo está escrevendo aqui que quando vier o perfeito, e o perfeito é o cânon, o Novo Testamento, todas as outras coisas que Deus está dando como ferramenta para expandir o seu reino, a sua mensagem, como dons de línguas e profecias, vão ser cessados. Não tem como você colocar que essa interpretação é o cânon, porque Paulo não tinha noção que estava escrevendo o Novo Testamento, nem o primeiro público sabia que estava lendo o cânon do Novo Testamento. Então isso é um anacronismo e você coloca nas palavras de Paulo coisa que ele nunca quis dizer. O segundo princípio é: sempre quando compartilhamos de circunstâncias comparáveis com o âmbito do século I, a palavra de Deus para nós é a mesma que a sua palavra para eles. Então a gente tem que ver que as circunstâncias batem na igreja que está recebendo aquela carta ou para a pessoa que está recebendo aquela carta com as circunstâncias hoje, para a gente fazer uma aplicação direta e não só uma aplicação de princípios. Exemplos de situações do primeiro século que não estão alinhados com hoje, um exemplo eu já dei, que são as festas pagãs. Nós não podemos comparar com as festas de hoje. Mesmo falando de Halloween até Carnaval, lá tinha um conjunto de coisas como adoração clara a deuses com mantras, orgias, sacrifício de sangue, embriaguez e muitas outras coisas. Algumas festas hoje em dia chegam perto, mas não podem ser comparadas. Uma outra situação era quando Paulo escreve lá em Corinto que as pessoas estavam ficando embriagadas na ceia do Senhor. Primeiro que a gente nem usa ou raramente usa vinho hoje na ceia do Senhor, e hoje a ceia é pequenininha, é um pãozinho, é um vinhozinho que não dá para fazer nem coceira. Naquela época eram as grandes refeições e eram nas refeições que era lembrado o corpo e o sangue de Cristo. Bom, para encerrar, eu gostaria de passar 7 dicas para não se perder no relativismo cultural. Não é meu, isso está no livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Stuart, porque sempre que a gente vai tomar essa decisão, a gente pode cair nos dois extremos. De um lado, tá, que a gente pode relativizar tudo ficou no primeiro século, tudo é da cultura, aí a gente entra no campo moral, os valores morais estão lá no primeiro século e fica lá, e a gente começa a definir tudo por aqui, colocando tudo no relativismo. Aí não tem porquê essas cartas estarem na palavra de Deus e o Espírito tem inspirado para trazer para nós hoje. Então elas são atuais, todas as cartas do Novo Testamento é para mim e é para você.
Pro outro lado, no outro extremo, tem essas pessoas que acham que nada é cultural e tudo tem que ser aplicado hoje, mas elas não conseguem viver na coerência, porque já passaram 2000 anos e é outra cultura, outra língua, outro jeito de ser. Então não adianta você achar que nada é cultural, querer colocar véu na sua esposa e outros costumes do primeiro século ou do judaísmo. Então esses princípios vão dar discernimento para a gente trazer para o dia de hoje e aplicar. Devemos primeiramente distinguir entre o âmago central da Bíblia e aquilo que é dependente ou periférico. Isso não quer dizer que tem graus de inspiração ou que certas partes são mais inspiradas que outras. Simplesmente você tem que entender o enredo principal de todas as escrituras, ver se aquele ensinamento bate com o ensino do Evangelho. Se não, não quer dizer que não tem importância, mas talvez seja uma aplicação secundária ou se está na matriz. Isso é a primeira coisa quando você lê uma carta e vê, olha, isso bate direitinho. O que eu estou aprendendo aqui com o enredo bíblico da revelação de Deus e do Evangelho da graça de Jesus? 2. De modo semelhante, devemos estar dispostos a distinguir entre aquilo que o próprio Novo Testamento vê como sendo inteiramente moral e aquilo que não o é. Bom, o que é moral, o ensinamento moral no Novo Testamento, sobre bondade, não ter retaliação, não agir mal com mal, sobre a pureza na santidade moral e tudo mais, isso vale para todas as eras, para todos os momentos. Se é algo das leis civis, de algo de usos e costumes, leis cerimoniais e outras coisas assim, aí você já começa a distinguir, é um outro jeito de você levantar para ver se está aplicando, se isso tem a ver com o ensino moral que é eterno, do que é Deus, do que Deus quer para a tua igreja, ou aquelas outras coisas mais periféricas. 3. Devemos tomar nota especial de itens em que o próprio Novo Testamento tem um testemunho uniforme e consistente e onde reflete diferenças. Exemplo, o amor como sendo a resposta ética básica do cristão, uma ética pessoal de não retaliação, o erro da contenda, do ódio, do assassínio, do furto, da homossexualidade, da embriaguez, da imoralidade sexual, etc. Ao entender que existem coisas no Novo Testamento que é uniforme, a revelação moral, e coisas que não são uniformes, são distintas, devemos ter consciência e começar a listar, como eu coloquei no exemplo aí, coisas que são uniformes da moral e da revelação ali, mesmo que aplicada na cultura ali do primeiro século, a gente pode trazer e aplicar para a nossa vida. 4. É importante saber distinguir entre o Novo Testamento, entre o princípio e a aplicação específica. É possível que um escritor do Novo Testamento tenha apoiado uma aplicação relativa por meio de um princípio absoluto e, fazendo assim, tenha tornado absoluta a aplicação. O que Gordon Fee e Douglas Stuart estão querendo dizer com esse quarto ponto? Existem algumas aplicações situacionais ao qual o autor pegou princípios gerais, mas ele está aplicando apenas para aquela situação. Então, para aquela situação, naquele momento, ele pegou um princípio geral, mas ao passar do tempo, temos que ver se o que estamos lendo é uma aplicação de um princípio ou se é a base do evangelho. Isso vai nos ajudar a distinguir a relatividade cultural, o que fica e o que vem. 5. Determinar as opções culturais abertas a qualquer escritor neotestamentário. O grau em que um escritor neotestamentário concorda com uma situação cultural em que há uma só opção aumenta a possibilidade da relatividade cultural de semelhante posição. Por exemplo, quando Paulo não combate severamente a escravidão no primeiro século, não quer dizer que ele está concordando, mesmo ele instruindo ao servo tratar e servir bem o seu senhor, ao senhor tratar bem o seu servo, o seu escravo, lembrando que ali na lei judaica e, por extensão, na lei cristã do primeiro século, um escravo era tratado com
como se fosse hoje com salário mínimo, com os deveres principais do que comer, do que vestir. Mas mesmo assim, não quer dizer que Paulo está apoiando a escravidão. Ele não tinha uma outra opção ali, mas você consegue entender que Paulo está semeando ali uma única opção que ele tem, que é cultural, mas que tem um princípio que todos devem tratar como irmãos, e se levado à última potência, como foi ao longo dos séculos, aquilo ali ia se quebrar. E aí você vai entender que quando o autor só tem uma opção a ser seguida, ele tomou aquela lá, mas não quer dizer que aquilo é geral. 6. Devemos conservar-nos alertas a possíveis diferenças culturais entre o primeiro século e o século XXI, que às vezes não são imediatamente óbvias. Por exemplo, para determinar o papel da mulher na igreja do século XXI, devemos levar em conta que havia poucas oportunidades educacionais para as mulheres no século I, ao passo que esta educação é a norma que se espera da nossa sociedade. Nesse 6º ponto, o Gordon Fee e o Douglas Stutz traz algo muito importante. Talvez a mulher não ensinava ou não era pastora, não tinha o dom do ensino, porque elas eram analfabetas no primeiro século. Elas não tinham acesso aos estudos, diferente do que somos hoje. Então, isso é mais um ponto para entender que o ministério feminino era de um jeito no primeiro século e hoje a gente tem que entender os princípios bíblicos para o ministério feminino hoje. 7º, os cristãos precisam reconhecer as dificuldades, abrir as linhas de comunicações uns com os outros, começar com uma tentativa de definir alguns princípios e finalmente amar aqueles com os quais tem diferenças e ter uma disposição de pedir perdão a eles. Esse 7º ponto nos leva à humildade hermenêutica perante o texto. Nem tudo nós vamos saber e nem toda interpretação a gente pode bater o martelo. É isso que quer dizer, ou não é isso para os nossos dias. Então, assim como Deus pede para nós sempre amarmos inimigos, quanto mais os da casa, as divergências de interpretação, as divergências teológicas, são feitas por opiniões, por pessoas que caminharam um pouco mais, por pessoas que caminharam por trilhas diferentes, e a gente tem que ter humildade de saber que a gente não sabe todas as coisas e que nem vai saber. Temos que ter a humildade, às vezes, de reconhecer que tomamos caminhos errados na interpretação e que talvez alguém conseguiu caminhar por outro caminho. Temos também que entender que opiniões divergentes, até mesmo ministeriais, de cultura, por ser algo relativo, a gente pode ter como igreja e mesmo assim não perder a unidade. Bom, amigos, essas são algumas dicas para você entender o gênero epistolar e como interpretar a retórica do primeiro século greco-romana, muito usada por Paulo e outros autores. Que você possa estudar e aplicar isso na tua vida, e a partir de agora vão ser várias aulas, talvez menores, mas falando de cada epístola e sua temática e como elas apresentam o Cristo. Até a próxima!